no livro Mantras de Vida, de Loester, que foi psicografado por João Nunes Maia. A cada um foi dado algo diferente do outro, para que haja intercâmbio e daí nasça o amor. No livro dos Espíritos, nós estamos entrando num novo capítulo, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. A pergunta 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Eles podem ver, pois constantemente nos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Hoje lemos Obras Póstumas e estamos continuando o capítulo sobre o estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Em seu movimento de translação, cada um de nós leva consigo a sua atmosfera fluídica, como o caracol leva a sua concha. Esse fluido, porém, deixa vestígios da sua passagem. Deixa como um sulco luminoso, inacessível aos nossos sentidos no estado de vigília, mas que serve para que os sonâmbulos, os videntes e os espíritos desencarnados reconstituam os fatos ocorridos e examinem os móveis que os ocasionaram. Toda ação física ou moral, patente ou oculta de um ser sobre si mesmo ou sobre outro, pressupõe de um lado uma força atuante e de outro uma sensibilidade passiva. Em todas as coisas, duas forças iguais se neutralizam e a fraqueza cede à força. Ora, não sendo todos os homens dotados da mesma energia fluídica, ou por outra, não tendo o fluido perispirítico em todos a mesma potência ativa, fica explicado por que nuns essa potência é quase irresistível, ao passo que noutros é nula, porque algumas pessoas são muito acessíveis à sua ação, enquanto que outras lhe são refratárias. Essa superioridade e essa inferioridade relativas dependem evidentemente do organismo, mas seria erro acreditar-se que estão na razão direta da força ou da fraqueza física. A experiência prova que os homens mais robustos, às vezes, sofrem as influências fluídicas mais facilmente do que os outros de constituição muito mais delicada, ao passo que, com frequência, se descobrem entre esses últimos uma força que a aparência frágil deles não permitiria se suspeitasse. De muitas formas se pode explicar essa diversidade no modo de agir. O poder fluídico aplicado à ação recíproca dos homens, uns sobre os outros, isto é, ao magnetismo, pode depender primeiro da quantidade de fluido que cada um possua, segundo, da natureza intrínseca do fluido de cada um, abstração feita da quantidade, e terceiro, do grau de energia da força impulsiva. Porventura, até dessas três causas reunidas. Na primeira hipótese, aquele que tem mais fluido dá-lo-ia ao que tem menos, recebendo-o deste em menor quantidade. Haveria, nesse caso, analogia perfeita com a permuta de calórico entre dois corpos que se colocam em equilíbrio de temperatura. Qualquer que seja a causa daquela diferença, podemos aperceber-nos do efeito que ela produz imaginando três pessoas cujo poder representaríamos pelos números 10, 5 e 1. O 10 agirá sobre o 5 e sobre o 1, porém mais energicamente sobre o 1 do que sobre o 5,
Este atuará sobre o 1, mas será impotente para atuar sobre o 10. O 1 finalmente não atuará sobre nenhum dos dois outros. Será essa talvez a razão por que certos pacientes são sensíveis à ação de tal magnetizador e insensíveis a de tal outro. Pode-se também, até certo ponto, explicar esse fenômeno apoiado nas considerações precedentes. Dissemos com efeito que os fluidos individuais são simpáticos ou antipáticos, uns com relação aos outros. Ora, não poderia dar-se que a ação recíproca de dois indivíduos estivesse na razão da simpatia dos fluidos, isto é, da tendência destes a se confundirem por uma espécie de harmonia, como as ondas sonoras produzidas pelos corpos vibrantes. Indubitavelmente, essa harmonia ou simpatia dos fluidos é uma condição, ainda que não indispensável em absoluto, pelo menos muito preponderante. E quando há desacordo ou antipatia, a ação não pode deixar de ser fraca ou até nula. Esse sistema explica bem as condições prévias da ação, mas não diz de que lado está a força e, admitindo, somos forçados a recorrer à nossa primeira suposição. Em suma, que o fenômeno se dê por uma ou outra dessas causas, isso não leva a nenhuma consequência. O fato existe. É o essencial. Os da luz se explicam igualmente pela teoria da emissão e pela das ondulações, os da eletricidade pelos fluidos positivo e negativo, vítreo e resinoso. Em próximo estudo, apoiando-nos nas considerações que temos expendido, procuraremos definir o que entendemos por fotografia e telegrafia do pensamento. E terminamos com o Parnaso de Além-Túmulo, a poesia de Carmen Sinira. Chama-se O Sinal. Quando chegamos do país do gozo, nossa alma sem repouso traz o sinal das trevas do pecado. Nossa alegria é um riso envenenado, a palavra disfarça o coração e a nossa dor é desesperação. Tudo é sombra, a verdade não tem voz, muita vez tudo é queda dentro em nós. Mal os que vêm do mundo dos deveres, guardam a luz de místicos prazeres, não têm palmas da terra impenitente. Como tudo, porém, é diferente. Sua alegria é um fruto adocicado, sua palavra é um livro iluminado, sua dor alivia as outras dores. Trazem o amor de todos os amores, revelando na vida transitória o sinal do Calvário, aberto em glória.